Marta ficou agradecida pelo carinho, e em seguida, começou a falar. Ela estava indo muito bem, até que, um dos professores presentes na reunião, fez uma pergunta para Marta a respeito do projeto dela. Ela começou respondendo muito bem, no entanto, esqueceu de algumas palavras que pretendia dizer, ficou muda. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Marta, com certeza, era considerada um gênio e uma mulher muito bem-sucedida. A mulher de 44 anos de idade foi nomeada diretora de projetos sociais de jovens na escola particular na qual trabalhava. Marta já estava atuando nesse cargo há mais de 3 anos, e era o seu grande sonho conquistar esse cargo. No decorrer de sua vida, sempre foi uma mulher que se preocupou com os direitos e deveres dos jovens, e com qual tipo de educação que eles receberiam. Quando tinha 12 anos de idade, tomou a decisão de se tornar uma professora. O que a motivou a tomar tal decisão sobre o seu futuro, foi o fato de que ela estudava em uma escola pública, e a diretoria desta escola não se importava muito com o tipo de educação que os seus respectivos alunos receberiam, e sequer pensavam na possibilidade de reprovar algum aluno, caso ele fosse abaixo da média em alguma matéria. Além disso, se incomodava com a quantidade de bullying que existia na escola. Diariamente era uma quantidade enorme de alunos oprimidos que tinham as suas autoestima e moral destruídos. Marta sentia a dor das vítimas de bullying, e sabia o quanto a falta de conhecimento iria impactar a vida daqueles jovens alunos. A partir daquele instante, ela decidiu que se tornaria uma professora diferente, daria educação e ensinamentos corretos aos seus alunos. A sua caminhada como pedagoga foi muito boa, tanto na faculdade, como na hora de exercer a sua função. No entanto, Marta não conseguiu passar no concurso público, como esperava. A sua vontade era de atuar em escola pública, mas infelizmente, não conseguiu. Ao invés disso, deu início à sua carreira em uma escola particular na cidade na qual a mulher morava. Ficou lá por volta de 2 anos e meio, mas precisou se mudar depois que se casou. E foi a partir dessa época de sua vida, que ela entrou na escola onde mais tarde se tornaria diretora de projetos sociais. Marta atuou como professora nessa escola durante 12 anos. Enquanto trabalhava, a mulher retornou aos estudos, fez pós-graduação em pedagogia. Todavia, com o passar do tempo, Marta sentiu uma certa insatisfação dentro de si. Era como se não fosse exatamente aquilo que ela estava esperando. Ainda faltava algo para ela realizar o seu sonho de forma verdadeira e conseguir de fato mudar o futuro dos jovens. Como professora, pôde mudar e muito a vida dos seus alunos, dando ensinamentos e deveres preciosos que eles levariam para toda a vida. Além disso, Marta era vista como um exemplo de funcionária, pois era uma ótima educadora e uma mulher muito comprometida e pontual. Estava sempre nos eventos da escola, nunca se atrasou a não ser por questões de saúde sua ou da família. Mas Marta esperava mais, não mais dinheiro, não era como se ela fosse gananciosa. Na realidade, queria contribuir mais na educação e como um todo na vida de seus alunos, principalmente quando se tratava de questões sociais em geral. Foi assim que, com o tempo, Marta foi ficando cada vez mais visada. Foi promovida a coordenadora. A mulher adorou o novo cargo e se deu muito bem com ele. A escola obteve claras melhorias na educação. Marta atuou como coordenadora por mais 6 anos e enquanto estava no cargo, vivia falando para a diretora da escola sobre a necessidade de ter mais projetos sociais para os alunos. O que Marta via em escolas públicas e particulares, eram 2 tipos de clichês diferentes. No caso da pública, a mulher via alunos desinteressados em ensino, alunos que praticavam bullying e outros que sofriam bullying. E no caso de escolas particulares, Marta via comportamento snob, um querendo ser melhor do que o outro, e muita falta de empatia e união. Infelizmente, ela não podia fazer nada no caso das escolas públicas naquele instante, no entanto, poderia tentar fazer algo na escola particular na qual trabalhava, que inclusive, era muito popular, a mais popular da cidade, diga-se de passagem. Todavia, mesmo repetindo inúmeras vezes que a escola precisava lidar com isso, a verdade é que ninguém acreditava que fosse possível mudar a cabeça dos alunos, pois os seus maiores influenciadores eram os seus pais, sendo a maioria naturalmente snobs. Mesmo assim, Marta não deixou de acreditar que um dia conseguiria influenciar positivamente esses jovens de alguma maneira. E assim, aos poucos ela foi dando ideias de vários projetos sociais que acabaram dando certo. Era algo totalmente novo para a escola, no entanto, além de alunos e funcionários, os pais também estavam gostando.
E foi a partir daí que surgiu um cargo inédito na escola, e Marta foi promovida mais uma vez para ocupar tal cargo, e essa era diretora de projetos sociais de jovens. Marta obteve tal conquista ainda aos 44 anos de idade. O seu companheiro, Maicon, e seus filhos, Michelle e Arthur, ficaram super orgulhosos dela. Basicamente, a função de Marta consistia em criar e aprovar projetos, eventos e campanhas que influenciavam diretamente no lado social dos alunos, desenvolvendo principalmente a empatia dos jovens. Graças aos seus inúmeros projetos, Marta foi capaz de fazer bolsistas se relacionarem positivamente com os demais alunos da escola. Além disso, muitos jovens deixaram o seu lado snob de lado, continuaram focando em aprender com o objetivo de se tornarem pessoas de sucesso e bem-sucedidas, mas com um certo toque de humildade no coração. Com apenas 3 anos atuando na área, Marta recebeu 2 aumentos em diferentes períodos e ótimas bonificações e premiações devido ao seu bom trabalho. Notando o sucesso que Marta estava fazendo com seu novo projeto social, responsáveis por outras instituições de ensino tentaram adotar o mesmo método, inclusive, alguns chegaram até a enviar propostas de trabalho para Marta, no entanto, todas foram recusadas por ela, isso porque a mulher estava muito feliz com o seu progresso naquela escola, e pretendia fazer muito mais. Porém, alguns obstáculos começaram a atrapalhar Marta em sua trajetória. Em seu aniversário de 45 anos de idade, a mulher estava em um restaurante com a sua família. Eles combinaram de fazer uma comemoração em família durante a tarde, no horário de almoço. Mais tarde, Marta tinha uma reunião marcada com o departamento social. Era uma reunião muito importante, figuras importantes como o próprio proprietário estariam em tal reunião. Marta apresentaria mais um de seus projetos sociais além de todos os seus resultados. A mulher já estava em casa ensaiando há algum tempo, logo havia dado a hora de partir para a reunião. E então, a mulher foi até o seu carro e se dirigiu até a escola. Marta estava um pouco nervosa, mas bastante empolgada, estava pronta para aquilo. Ficou muito feliz quando soube que o próprio proprietário se interessou em ir ver o projeto, não precisou ser convidado. Lá estava Marta, pronta para falar tudo o que a mesma havia preparado. Antes de dar início, a mulher recebeu inúmeros aplausos das pessoas que estavam naquela sala. Marta ficou agradecida pelo carinho, e em seguida, começou a falar. Ela estava indo muito bem, até que, um dos professores presentes na reunião, fez uma pergunta para Marta a respeito de seu projeto. Ela começou respondendo muito bem, no entanto, esqueceu de algumas palavras que pretendia dizer, ficou muda, tentando lembrar o que ia dizer. As pessoas presentes na sala não entenderam muito bem, logo começaram os sussurros, eles se perguntavam o que poderia ter acontecido. No entanto, Marta se recompôs, pediu perdão e prosseguiu com a sua fala. Depois disso, felizmente a mulher se saiu muito bem em sua apresentação. O seu novo projeto foi aprovado por todos os presentes na sala. Após sair da reunião, Marta tentou imaginar um motivo para ter se perdido daquela maneira. Foi interrompida em seus pensamentos quando o professor que havia feito tal pergunta apareceu em sua frente. Primeiramente, o mesmo a parabenizou por sua performance incrível, e em seguida, pediu perdão por ter feito a pergunta que resultou no silêncio da mulher por alguns instantes. Imediatamente, Marta disse que não havia problema, pois sabia da resposta completa, porém, por algum motivo tinha esquecido alguns detalhes na hora. O professor apenas deu risada e disse que deveria ser por conta do nervosismo. Concluiu dizendo mais uma vez que a apresentação havia sido ótima. E assim, ela agradeceu e ele se retirou. Marta, então, retornou para sua casa. O dia ainda não havia terminado, porque ela ainda tinha a missão de ir visitar a sua irmã, Manuela, para ver os seus sobrinhos. E assim foi, Marta chegou em sua casa, tomou outro banho, se arrumou novamente e retornou ao seu carro. Em sua casa, moravam apenas ela e o seu marido. Os 2 filhos do casal já estavam morando sozinhos. Michelle estava casada e tinha um casal de filhos, enquanto Arthur estava apenas morando sozinho, até que tentava se manter com a mesma namorada e avançar para um casamento, mas até então, não tinha conseguido. E no caso de Manuela, a mulher estava viúva e tinha um filho que já era adolescente. Os nomes da maioria dos membros da família começavam com a letra M, por causa disso, muitos dos amigos os chamavam de família M. Marta não visitava a sua irmã mais nova há algum tempo. Logo que chegou na casa dela, foi recebida com muita alegria. Manuela já estava com muita saudade da irmã mais velha,
e nem havia tido a chance de parabenizá-la de maneira adequada por seu aniversário e por sua grande conquista no trabalho. Manuela deu um abraço forte na irmã, e em seguida, a convidou para se sentar. Manuela foi até o seu quarto e voltou com uma caixa embrulhada com papel de presente. Em seguida, o entregou nas mãos de Marta, que se surpreendeu e agradeceu-a. Perguntou sobre o que havia dentro da caixa. Manuela sugeriu que a irmã a abrisse. Era um perfume. Manuela trabalhava em uma loja de cosméticos renomada, era gerente do estabelecimento. Ela sabia que Marta adorava perfumes com diversos aromas diferentes. Aquele perfume em específico era uma edição limitada da loja, que Marta tentou comprar anteriormente, mas não obteve sucesso. A mulher ficou extremamente feliz quando viu o presente. Fitou a irmã mais nova durante um breve momento, e em seguida a abraçou com força. Manuela disse que sabia que a irmã iria gostar. Completou dizendo que comprou o perfume com antecedência e esperou o dia do aniversário da irmã, sabia que era o presente perfeito para ela. Depois de toda a euforia de Marta ao receber o presente da irmã mais nova, as duas começaram a conversar sobre as suas respectivas vidas. Manuela aproveitou a oportunidade para parabenizar mais uma vez o projeto social da irmã, e em seguida, perguntou como tinha sido a reunião daquele dia. Marta então se lembrou do breve momento em que ficou muda durante a reunião, porém, se recompôs rapidamente e disse que foi ótima. As irmãs seguiram conversando, até que, Murilo, filho de Manuela e sobrinho de Marta, chegou em casa. Quando o jovem notou que a sua tia estava presente na casa, andou na direção da mesma e deu um abraço seguido de um "Feliz aniversário, tia". Marta retribuiu o abraço do sobrinho e se preparou para agradecê-lo. No entanto, algo estranho aconteceu. Marta disse, "Obrigada, Mu", não completou o nome do jovem, ao invés disso, fez uma cara parecida com a que tinha feito mais cedo no mesmo dia, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Manuela e Murilo se assustaram com a atitude de Marta. Logo, Murilo perguntou se a tia estava bem. E assim, depois de alguns segundos, a mulher retomou a consciência e disse, "Obrigada, Mu". Murilo, gaguejando mais uma vez antes de completar o nome do sobrinho. Foi a vez de Manuela perguntar se a irmã estava bem. Marta respondeu que só estava cansada, e em seguida, ambas seguiram com a conversa. O dia tinha sido muito cheio para Marta. A mulher já estava deitada em sua cama ao lado de seu marido e ele já estava dormindo. Marta refletiu em como havia sido seu dia, estava preocupada com os dois acontecimentos, em sua reunião e na casa de sua irmã. Todavia, tinha certeza de que tinha sido por causa do cansaço que estava sentindo, mental e físico. Certamente, quando acordasse para um novo dia, estaria em seu estado normal novamente. Marta acordou no dia seguinte. A princípio, estava se sentindo bem melhor. Era um dia de domingo, tinha mais um dia para descansar antes de ter que voltar ao trabalho no dia seguinte. E então, aproveitou que estava bem cedo para ir à academia. Colocou uma roupa adequada e saiu de casa com a sua bicicleta. Marta estava correndo na esteira há muitos minutos, estava em êxtase, pois não ia à academia há algum tempo, mas adorou sentir aquela sensação novamente depois de tanto tempo. Entretanto, depois de alguns minutos, enquanto corria, em um piscar de olhos Marta se sentiu perdida. Desceu da esteira e ficou olhando em sua volta. Naquele instante, a mulher literalmente não sabia o que ela estava fazendo dentro da academia, mal sabia o motivo de estar cansada. Marta teve tontura, e quase caiu, porém, depois de alguns segundos retomou a consciência novamente. Marta realmente ficou assustada, resolveu ir ao médico naquele exato momento, e assim foi. Ao ficar de frente com o doutor, Marta disse tudo o que estava sentindo a ele. Na verdade, a mulher falou a respeito dos ocorridos que vinham acontecendo em determinados momentos de seu dia. Falou sobre os constantes esquecimentos de coisas simples, na qual não era comum se esquecer em um período tão curto. O doutor citou algumas possibilidades, dentre elas, o estresse e acúmulo de trabalho. Marta em nenhum momento se sentia estressada, até porque gostava de seu trabalho. No entanto, mesmo gostando, aquilo poderia realmente estar estressando-a de uma forma que nem percebesse. O doutor resolveu fazer alguns testes com Marta, a mesma se saiu bem, aparentemente a sua memória estava normal, ao menos naquele momento. E assim, Marta foi liberada, mas antes, o doutor deu à mulher uma informação para que a mesma decorasse. Marta teria que se lembrar e repetir todos os nomes que o doutor deu para ela em sua consulta de retorno.
Marta achou a tarefa simples. Ele havia passado 3 nomes diferentes para a paciente decorar. Certamente, ela conseguiria. Marta voltou para sua casa mais tranquila. Embora estresse não fosse uma coisa boa, poderia ser controlado com mais facilidade. Mesmo estando tão empolgada com seu momento no trabalho, prometeu a si mesma que pegaria mais leve, pelo menos até resolver tal problema. Marta passou a exercitar mais a sua memória depois daquela consulta. Fez um grande esforço para que não esquecesse de nada, e, portanto, obteve grandes resultados. Mesmo se passando alguns dias, Marta não teve mais nenhum problema relacionado à sua memória, e isso a deixou super alegre e empolgada, afinal, seria péssimo se ela realmente estivesse com um problema sério. Além disso, em sua consulta de retorno, foi capaz de reproduzir todos os nomes que o doutor havia pedido para que ela decorasse. Em resposta, ele disse que aquilo era ótimo, mas concluiu dizendo que ainda não era o fim. Marta precisava continuar com o mesmo ritmo e exercícios mentais, para afastar de vez o estresse. Passados alguns dias, Marta recebeu a notícia diretamente de seu filho Arthur, de que ele estava namorando. Marta ficou super alegre, e Maicon igualmente. Se havia uma coisa que a mulher queria, era que o seu filho se acertasse com uma boa moça. Desse modo, ela aproveitou o próximo feriado, que seria exatamente na semana que recebeu a notícia, e convidou ambos os filhos e as respectivas noras para um almoço no feriado. O intuito da reunião em família era para conhecer Rafaela, a nova namorada de Arthur. Os 2 cunhados não tinham a letra M no nome, sendo que o nome do rapaz era Leandro. As mulheres presentes na casa insistiram para ajudar Marta na cozinha, no entanto, ela negou inúmeras vezes, disse que naquele dia ela seria responsável por causar uma boa impressão com a sua comida. E assim foi, logo toda a comida estava pronta, Marta colocou na mesa e todos se serviram. A mulher gostou muito de Rafaela, se alegrou, pois, ao que parecia, a família permaneceria unida. Quando todos terminaram de comer, Marta sugeriu que experimentassem a sobremesa que ela tinha feito. Todos ficaram empolgados, com certeza a sobremesa estaria muito boa, pois Marta cozinhava muito bem e gostava de surpreender. E então, a mulher foi pegar o pavê que estava na geladeira, colocou na mesa e todos se serviram. Logo, cada um deles colocou um pedaço de pavê na boca. No entanto, a cara que fizeram não foi das melhores. Marta, que ficou olhando atentamente a expressão de cada um, estranhou a reação da família. Assustada, a mulher perguntou: "E não está bom?" Quando terminou de fazer a pergunta, Rafaela imediatamente negou, dizendo que estava ótimo, e em seguida, o restante das pessoas que estavam na mesa concordaram com a afirmação da jovem. Marta não sentiu que a opinião da nora havia sido sincera, e então, perguntou novamente se estava bom, e caso estivesse ruim eles poderiam dizer. E assim, Michele respondeu à mãe com outra pergunta: "E mãe, qual receita a senhora utilizou para fazer esse pavê?" Marta citou o primeiro e o segundo ingrediente, mas, apenas isso. Os 2 primeiros ingredientes citados pela mulher estavam corretos, todavia, não conseguia mais se lembrar de nenhum outro. Marta fez força para lembrar. Enquanto ela pensava, os demais membros da família ficaram confusos. Maicon tentou dizer a ela que não precisava se lembrar, mas Marta fez questão. Depois de alguns segundos, finalmente se lembrou do que tinha colocado na receita. Levou as mãos à cabeça e disse que havia colocado todos os ingredientes 3 vezes, por isso que o doce tinha ficado tão esquisito. Quando ouviram aquilo, para descontrair, toda a família começou a dar risadas da situação. Michele disse: "E eu disse que a senhora precisava de ajuda na cozinha, mãe." Fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, deve ter se confundido. Marta também sorriu, mas por dentro, sabia que aquilo era mais do que uma simples confusão na receita. Enquanto fazia o pavê, 2 vezes seguidas a mulher achou que ainda não tinha colocado alguns ingredientes, sendo que já havia colocado. Marta disfarçou o resto do almoço, mas sabia que teria que encontrar o doutor novamente muito em breve. Isso não fez com que ela revelasse a verdade para sua família, pois primeiro, queria saber qual era o seu problema. Ela queria resolver tal problema o quanto antes, sendo assim, naquele mesmo dia, ligou para o consultório e adiantou a consulta de retorno. Felizmente, tinha horário disponível para o dia seguinte. Marta avisou que não conseguiria ir ao trabalho naquele dia, pois ia ao médico. Chegando lá, o doutor perguntou o porquê de sua antecipação. Sem perda de tempo, Marta explicou tudo a ele, tudo o que tinha acontecido no dia anterior.
Ela concluiu dizendo que por alguns instantes, ela havia esquecido o caminho para o hospital no qual ela estava pisando naquele instante. Marta realmente estava assustada com a sua situação, de modo que, colocou as duas mãos na mesa do doutor e se aproximou do mesmo. Em seguida, começou a chorar e a perguntar repetidas vezes ao doutor o que estava acontecendo. O doutor se sentiu nervoso e pressionado, mas a sua feição era de preocupação, sabia que aquilo não era decorrente de causas comuns como estresse, e sim algo mais sério. E assim, após fazer mais algumas perguntas a Marta, ele foi honesto em dizer que aquilo talvez pudesse ser algo um pouco mais grave, e logo depois de dizer, disse que daria a ela um atestado de 2 dias, que seria o tempo para que ela conseguisse passar pela consulta com o psiquiatra que o doutor tinha marcado. No mais, pediu para ela repousar, evitar sair de casa e tomar bastante água. Marta saiu do hospital super assustada, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo consigo, mas sabia que não era algo nada bom. No entanto, fez conforme o doutor havia pedido, mas ao invés de revelar a verdade para a família, novamente inventou uma desculpa, dizendo que não estava bem por causa de uma dor que estava sentindo. Completou dizendo que logo melhoraria, só precisava descansar. Torceu para que aquilo fosse verdade. Os 2 dias se passaram bem rápido para Marta. Ela seguiu as orientações do doutor, ficou o mais quieta possível e tomou muita água. Estava pronta para ir até o psiquiatra para que ele dissesse qual era o seu problema. Quando chegou lá, a espera pela sua vez foi uma verdadeira tortura, a cada nome que era chamado, mais tensa Marta ficava. Finalmente tinha chegado a sua vez. A mulher se levantou e entrou no consultório do psiquiatra. E assim, passado um tempo, o doutor finalmente chegou à sua conclusão. Marta havia desenvolvido uma doença chamada Alzheimer, e essa era a razão para estar perdendo a memória com coisas simples. Quando foi revelado a Marta sobre a sua doença, a mulher chorou, inúmeras lágrimas saíam de seus olhos. Tamanho foi o seu desespero, que o doutor precisou dar um calmante a ela. Marta perguntou ao médico se ele tinha certeza de que aquele era o diagnóstico final para a mulher. O doutor respondeu com total certeza de maneira positiva. De acordo com as informações passadas para ele pela própria Marta, não restou dúvidas para o homem. E então, depois de receber as devidas orientações do doutor, ela foi embora. As lágrimas não paravam de sair do rosto da mulher, o doutor orientou que ela pedisse para alguém ir buscá-la, pois seria muito perigoso dirigir no estado em que ela se encontrava. Porém, Marta ignorou tais orientações e dirigiu sozinha. Isso porque ela ainda não sabia como faria para revelar tal notícia aos familiares. Mas não havia escapatória, principalmente no trabalho. Marta não sabia qual seria o seu futuro como diretora de projetos sociais. Certamente, ela não poderia continuar trabalhando na escola. Chorou ainda mais quando pensou nisso, pois estava no auge de sua carreira. Marta pensou em ir para casa para pensar um pouco, entretanto, não ia aguentar de ansiedade. Sendo assim, ela mudou a direção do carro e dirigiu até a escola. Chegando lá, se apresentou na secretaria. As pessoas ficaram surpresas ao vê-la, afinal, ainda estava de atestado. Marta não quis dizer muitas palavras, apenas pediu para conversar com a diretora da escola. E então, quando estava frente a frente com ela, Marta foi direta em suas palavras, mostrou todos os papéis de seu diagnóstico para a diretora, e disse que tinha desenvolvido Alzheimer e que a doença estava avançando, entrando em diferentes estágios. A diretora ficou perplexa, tudo aquilo foi uma surpresa. A mulher disse que sentia muito por ela, e quando se preparava para continuar falando, Marta interrompeu. Perguntou de forma direta com os olhos lacrimejando, em qual é a sentença da escola para funcionários com esse tipo de doença? A diretora ficou muda, tentou fazer com que as palavras saíssem de sua boca, porém, sem sucesso. Todos gostavam muito de Marta, tanto funcionários como alunos, e a diretora não era uma exceção. Com muita dificuldade, ela respondeu à pergunta de Marta dizendo, eu sinto muito Marta, mas é impossível para a escola manter funcionários com esse tipo de doença. Era exatamente o que Marta esperava ouvir, no entanto, quando realmente ouviu, não aguentou. A sua visão ficou turva, e aos poucos, foi escurecendo. Já não estava ouvindo quase nada, apenas alguns gritos distantes, se tratava da diretora chamando ajuda externa para socorrê-la. Quando abriu os olhos, Marta estava na cama de sua casa deitada. Seu marido e a sua irmã estavam ao seu lado, e ficaram aliviados quando viram que ela estava acordando.
A diretora da escola havia contado o ocorrido para a família. Desse modo, eles já estavam sabendo da doença de Marta. A mulher foi levada ao hospital, mas recebeu alta rapidamente, pois o doutor disse que tinha sido um desmaio por causa da pressão dela que caiu, mas que logo ela iria acordar, estava apenas dormindo. Quando finalmente retomou totalmente a consciência, ela imaginou que a família já soubesse de tudo. Manuela foi a primeira a tentar falar com a irmã, no entanto, ela virou o rosto, estava realmente triste com tudo. Maicon tentou confortá-la, mas também foi interrompido por Marta, que disse, aos 45 anos de idade, no auge da minha carreira, eu perdi tudo. Não voltarei a fazer o que eu amo porque estou doente, me tornei uma inválida. Maicon e Manuela se olharam, pensaram em dizer algo para deixá-la melhor, mas nada veio em suas respectivas cabeças. Mais tarde, os filhos também visitaram a mãe que ainda estava em repouso na cama. Todos puderam notar a feição triste que Marta tinha em seu rosto. E seguiu assim durante algumas semanas. Marta foi dispensada de seu emprego, o que foi um choque não só para ela, mas para todos que gostavam dela e de seu trabalho. Ficou sem rumo e sem objetivo durante muito tempo, e se manteve deitada na maior parte do tempo e se medicando. Não sentia mais desejo de fazer nada, até que em um determinado dia, a sua irmã chegou com uma proposta irresistível. Quando entrou no quarto, naturalmente Marta não estava feliz. No entanto, Manuela sentou-se ao seu lado e deu para ela uma ideia incrível. Manuela pesquisou na internet, e viu que a maioria das pessoas que tinham a doença de Marta, eram autônomas. Marta estava triste justamente porque não seria mais capaz de exercer a sua função e fazer o que sempre quis fazer. Ela não podia voltar a trabalhar na escola com registro em carteira, mas, caso se tornasse uma autônoma abrindo um MEI, poderia fazer muito mais que projetos sociais em apenas uma única escola. Conforme a irmã falava, Marta foi se interessando cada vez mais, porém, ainda colocava obstáculos. Mas Manuela conquistou depois de dizer que a ajudaria. Marta tinha portfólio e experiência o suficiente para ser contratada por várias instituições de ensino diferentes. Desse modo, ela poderia fazer os seus projetos sociais não somente em uma única escola como era anteriormente, mas sim em várias outras instituições de ensino. Finalmente, Marta notou quão boa era aquela ideia. Logo elas colocaram em prática. Algum tempo depois, as coisas aconteceram melhor que o esperado para Marta. Ela ainda tinha o seu problema com Alzheimer, mas estava tratando o mesmo da melhor maneira disponível. Sua irmã a acompanhava em todos os lugares e ajudava Marta com a organização dos trabalhos. Marta não só criou vários projetos sociais para jovens, adultos e para a sociedade como um todo. Com o tempo, ela formou uma equipe, e ajudou inúmeras pessoas que eram introvertidas, que sofriam bullying, e até mesmo pessoas que não conseguiam sentir empatia. Marta fez projetos não somente na escola na qual ela trabalhava, mas em várias e várias outras instituições de ensino. Felizmente, as coisas deram mais do que certo para a mulher, e ela ficou cada vez mais admirada pela sociedade. Você concorda que a maior parte da sociedade pode realizar o seu sonho de alguma maneira, contanto que tenha força de vontade? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.